Saudações, meus queridos, muita paz, muita luz. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês. Vocês do nosso canal no YouTube, com 93 mil inscritos. Vocês também dos meus dois Facebooks. Vocês também do meu Instagram e de todas as nossas redes sociais. Gostaria de conversar um pouquinho com vocês aqui hoje sobre algumas perguntas que algumas pessoas têm feito para mim, principalmente nesse momento onde nós estamos passando hoje. Muitas pessoas estão se sentindo desnorteadas, muitas pessoas estão se sentindo sem rumo, muitas pessoas estão procurando uma religião para se apegar, estão procurando uma doutrina para se apegar, e muitos já passaram por várias religiões, já passaram por várias doutrinas e tiveram cada uma delas as suas experiências. Algumas experiências boas, outras experiências ruins. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Eu estou indo para os meus 40 anos de idade, falta um aninho para me completar 40 anos de idade. Sou formado em teologia espiritualista, 7 anos de teologia espiritualista. Sou médium, contatado e abduzido também. E eu falo sobre espiritualidade, eu falo sobre ufologia espiritualista. Muito bem, meus queridos. O que nós temos que compreender são dois tipos de fenômenos. O primeiro fenômeno é o fenômeno religião e o fenômeno doutrina. Muitas pessoas, principalmente do meio universalista, elas dizem: nossa, mas a religião, ela é um meio de manipulação, a religião ela é horrível, a religião ela surgiu para controlar a humanidade, controlar a mente das pessoas, as religiões elas não servem para nada, a não ser para fazer mal. E, em contrapartida, nós também podemos falar das doutrinas. E quais são essas doutrinas? Nós podemos falar do espiritismo, que o espiritismo não é só o kardecismo, tá? O espiritismo reencarnacionista, ele existe, por exemplo, no judaísmo ortodoxo, há muito mais de 6.000 e poucos anos que eles estão no calendário deles. O reencarnacionismo, ele já existia no Antigo Egito. O reencarnacionismo, ele já existia no meio dos druidas. Dentre das doutrinas, nós também temos a doutrina da Umbanda, a doutrina do Candomblé, a doutrina da magia, que muitos de vocês conhecem como bruxaria, não é? Então nós nos perguntamos, poxa, então qual dessas religiões ou qual dessas doutrinas é a melhor? Qual delas é a perfeita? Qual delas eu vou encontrar a paz? Qual delas eu vou encontrar o meu caminho? Qual delas tem menos coisas, digamos assim, ruins? Bom, e eu posso dizer para vocês, em todas elas nós vamos encontrar coisas ruins, em todas elas nós vamos encontrar manipulações, em todas elas nós vamos encontrar pessoas que fizeram no passado coisas terríveis, não é? Por exemplo, o judaísmo cristão mesmo, a igreja católica, apostólica, romana, tem aí o seu percurso de 2.000 anos, e durante esses 2.000 anos, em que a Igreja Católica não era o que é hoje, ou que está se tornando hoje, e o que irá se tornar amanhã, fizeram coisas realmente totalmente horríveis, não é? Que elas eram agregadas aos reinos e para dominar a massa, para dominar as pessoas. Então, a política da Igreja, a política, o reinado e também a religião, falando-se da Igreja Católica, se uniu por muito tempo, já que viram que não podiam disputar entre si e vendo que essa disputa entre si era ruins para os monarcas e para eles se aliaram.
Tanto é que, antigamente, para quem gosta de história, alguém só se tornava rei ou rainha através da igreja. Mas nós não podemos nos esquecer que o fenômeno religião e o fenômeno doutrina, nada, vou falar bem calmo, nada tem a ver com o fenômeno espiritualidade. Então, o fenômeno espiritualidade, ele vem totalmente à parte da religião. O fenômeno espiritualidade, ele vem totalmente à parte de qualquer doutrina. Então, se nós formos estudar com bastante calma e despidos, não é, dos nossos preconceitos, dos nossos pré-julgamentos, principalmente do passado, nós vamos ver que em todas as religiões, seja a religião católica, seja a religião judaica, seja as religiões reencarnacionistas, seja as religiões druidas, seja as religiões budistas, shintoístas, gnosticistas, em todas essas religiões e todas essas doutrinas, sempre houve homens, sempre houve mulheres. E aonde existe homens e aonde existe mulheres que fazem esse intercâmbio entre o plano espiritual, entre o plano físico, nós temos ali falhas. Nós temos falhas. Agora, por exemplo, eu vou até chegar um pouquinho de lado aqui e mostrar para vocês. Aqui eu tenho um altarzinho com várias imagenzinhas diferentes, de várias manifestações diferentes de Nossa Senhora, Jesus, São Miguel Arcanjo. Eu tenho aqui também Buda, tenho Ganesha, tenho várias imagenzinhas aqui. E eu me considero universalista, tá? Tô com um tercinho aqui de São Bento também. Então vamos lá, vamos entender a diferença de religião, doutrinas, seja elas quais forem, do passado ou do presente, e a manifestação da espiritualidade. Nós ainda, como seres humanos, tanto do passado quanto do presente, nós ainda somos extremamente medrosos, nós ainda somos extremamente xenofóbicos. O que é xenofóbico? Xenofobia é aversão a qualquer uma outra pessoa ou entidade que se mostre para a gente fisicamente e que as suas características físicas não sejam iguais à do nosso país, ou não sejam iguais ao que nós estamos acostumados, ok? Tendo esclarecido isso, toda nossa tentativa, seja das religiões ou seja das doutrinas, toda a nossa tentativa de racionalizar Deus, toda a nossa tentativa de racionalizar o plano espiritual, toda a nossa tentativa de racionalizar as deusas é totalmente falha. E sempre será totalmente falha. Porque nós, quando estamos encarnados aqui no planeta Terra, nós estamos sujeitos à nossa história pessoal, ao nosso ego. O que é o nosso ego? Não é nada ruim, não. Nosso ego é a nossa personalidade, aquilo que foi formado, o país que nós nascemos, as experiências que nós tivemos. Então nós estamos condicionados aqui na terceira dimensão ao nosso ego. Já esses seres que nós chamamos de Deus, já esses seres que nós chamamos de deusas, que nós chamamos de eu superior, esses seres, eles não vivem em função de religião, eles não vivem em função de doutrinas, mas sim, durante o decorrer da história da humanidade, eles apareceram para várias e várias culturas, etnias diferentes e se apresentaram para essas culturas e etnias diferentes. E como que eles se apresentaram? Se apresentaram de uma forma em que pudessem ser melhor aceitos. Então, por exemplo, quando uma deidade se apresentava, por exemplo, no Antigo Egito, ela se apresentava no Antigo Egito de uma forma que os egípcios podiam aceitá-la. Quando uma deidade ela se apresentava, por exemplo, como se apresentou para Abraão, não é? Se apresentou para Abraão
de uma forma que Abraão poderia entender, que foi da onde surgiu o judaísmo. E depois nós temos também o judaísmo messiânico, que é assim que é a forma correta de chamar, todos aqueles que creem, né, em Sananda Jesus, Yoshua Hamashia, ou Yoshua Hamashia, que é o nome dele em hebraico. Todos aqueles que creem em Jesus, o Cristo, e que também se utiliza da Torá, ou seja, o Velho Testamento, junto com o Novo Testamento, são judeus messiânicos. A entidade chamada por nós, latinos, de Jesus, o Cristo, nunca teve intenção de fundar uma religião. Nunca teve intenção de fundar ou perpetuar o judaísmo. Tanto é que os judeus ortodoxos, eles não aceitam Jesus, não é? O Cristo como seu Messias. E realmente não aceitam, porque se nós formos ver do ponto de vista teológico, do Pentateuco, do Velho Testamento, o Messias que os judeus, que Abraão espera, é aquele Messias que vem para salvar Israel, que vem para reinar sobre Israel, para literalmente tomar o trono de Israel mesmo. Entende? Então, esse Messias que os judeus, até hoje, muitos deles, não todos, mas muitos desses judeus esperam, nunca poderia ser Jesus ou Cristo, esse que nós conhecemos. Essa entidade que nós conhecemos como Jesus ou Cristo, passado-se muito e muito tempo, não é? Os romanos vendo como que os judeus do caminho, que nem eram chamados de cristãos ainda, como esse movimento chamado de judeus do caminho estava cada vez mais criando corpo, cada vez mais criando forma, cada vez mais criando adébitos, e adébitos assim, de pessoas que tinham muito dinheiro, muitas pessoas que tinham muito dinheiro estavam se convertendo às palavras desse profeta chamado Jesus, desse ser chamado Jesus, que nunca pregou o judaísmo, nunca quis fundar uma religião. E o que eles fizeram? Vamos transformar o judaísmo e Jesus em uma coisa só. E foi aonde nasceu o que nós conhecemos hoje como judaísmo messiânico, ou, indo mais para trás, como Igreja Católica. Então, muitas coisas, elas foram perdidas, totalmente perdidas. Se nós formos ver mesmo, quem reuniu o que nós chamamos hoje, que muitos de vocês têm ou conhecem como Bíblia, não é? Que é a Torá, juntamente com o Novo Testamento, ela foi feita por homens no Concílio de Nicéia. Então foram homens, foram papas na época que disseram, bom, esses livros aqui sobre a vida de Jesus e as cartas dos apóstolos, eles são canônicos e esses aqui eles não são canônicos. Então vocês percebem? Quem foi que estipulou que a Bíblia ela é, digamos assim, sagrada? Foram homens que tinham seus próprios interesses na época e continuam tendo seus próprios interesses. Nós podemos encontrar, sim, no Novo Testamento, muitas coisas maravilhosas, muitas coisas lindas sobre Sananda Jesus, sobre Yoshua Hamashia, Jesus Cristo, o modo que vocês quiserem chamar. Inclusive, Augusto Cury, não sei se alguns de vocês conheçam, talvez sim, Augusto Cury, um escritor fenomenal, e ele era um ateu convicto também, e um psicólogo também extraordinário, um psicólogo comportamental. Há um tempo atrás, ele se dispôs a estudar o Novo Testamento, estudar a personalidade de Jesus, estudar a personalidade dos apóstolos e provar que Jesus foi uma invenção dos homens. E quanto mais Augusto Cury se aprofundava nos estudos sobre Jesus, quanto mais Augusto Cury se aprofundava nos estudos sobre os apóstolos, ele via que o ser que nós conhecemos como Jesus jamais poderia ter saído da mente do homem ou da mulher, do escritor mais extraordinário do mundo. E Augusto Cury acabou se tornando um seguidor de Jesus. Não de uma religião,
não de uma doutrina, mas de Jesus o Cristo. E por que acontece essas manifestações? Desde o Antigo Egito, desde os druidas, dos nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo. Muito bem, que é o que é totalmente separado. Religião e doutrina, ela é regida por nós. Somos homens imperfeitos, temos muitas limitações. Na terceira dimensão, foram poucos os seres iluminados que conseguiram compreender assim um pouco o todo, o que nós chamamos de espiritualidade. Mas esses seres, eles tiveram que se manifestar para nós. E eles se manifestaram para nós dentro dessas religiões, dentro dessas doutrinas, da forma que nós podíamos compreendê-los, de forma que nós não podíamos rejeitá-los. Então, por exemplo, quando nós vemos, talvez muitos de vocês não saibam, quando nós vemos várias manifestações de Maria, não é? Maria, mãe de Jesus, por exemplo. Nós vemos Nossa Senhora de Aparecida, que é padroeira do Brasil. Nós vemos Nossa Senhora de Guadalupe. Nós vemos, várias manifestações de Nossa Senhora. Mas por que tem várias manifestações de Nossa Senhora? Nossa Senhora não é uma só? Não era para ser uma manifestação só de Nossa Senhora e ela aparecer para vários países e várias culturas diferentes da mesma forma? Não, porque esses seres, assim como Nossa Senhora, como a mãe de Jesus, Miriam, aliás, em português o nome mais que chega perto do nome de Nossa Senhora seria Miriam, que era um nome extremamente comum na época e entre os judeus, o que mais se aproximava era Miriam. Então, o que essa entidade e o que essas entidades, uma vez que elas não fazem mais parte da quarta dimensão, o que é a quarta dimensão? A quarta dimensão, ela está um pouquinho só acima da nossa terceira dimensão. A quarta dimensão é o que muitos de nós chamamos de céu, é o que muitos de nós chamamos, os espíritas, muitos de vocês talvez já devam ter assistido ou lido o livro, chama de nosso lar. A quarta dimensão é o lugar para onde nós vamos, assim que nós saímos da terceira dimensão, nós vamos para a quarta. Então, na quarta dimensão, ainda as coisas são um pouco ainda densas. Ainda existe ainda casas, ainda existe flores, ainda existe quase tudo que existe aqui. Inclusive, quando nós vamos para a quarta dimensão, que é uma dimensão um pouco mais superior, digamos assim, do que a terceira dimensão que nós estamos, nós ainda temos um período de adaptação. O nosso espírito, não é que se acostumou aqui com a terceira dimensão, ainda sente fome, lá na quarta dimensão, ainda sente frio, ainda sente vontade de ir no banheiro mesmo não tendo um corpo. Então é preciso todas essas adaptações. E na quarta dimensão, essas dimensões são chamadas de colônias espirituais. E essas colônias espirituais, elas foram formadas a partir do momento em que nós, seres humanos, começamos a ser semeados aqui no planeta Terra, começamos a desencarnar, e quando nós desencarnamos, nós começamos a ir para a quarta dimensão. Então, na quarta dimensão, existe, por exemplo, locais aonde são recebidos os evangélicos, aqueles evangélicos que foram nascidos e criados dentro do evangelho e tem todas as crenças evangélicas. E quando chega na quarta dimensão, porque já existe, né, há bastante tempo, quando chega na quarta dimensão, há toda uma preparação para aquele espírito que acabou de desencarnar, que passou a sua vida inteira crendo naquela forma da Bíblia. E a mesma coisa também para os católicos, a mesma coisa também, vamos voltar um pouquinho mais atrás, a mesma coisa também para os egípcios, a mesma coisa também para os druidas, a mesma coisa também para todos os nossos antepassados.
Então, essas várias colônias espirituais, que muitas das vezes, talvez alguns de vocês vieram a conhecer através do espiritismo, que Allan Kardec não é colocou em várias das suas codificações, e talvez muitos de vocês acham que tudo isso só surgiu há 150 anos com o espiritismo. E não, porque todas essas colônias espirituais, elas já são registradas, olha, há muito mais de 8.000, 9.000 anos. A idade, por exemplo, do Japão, da China, relatos de colônias espirituais, relatos de intercâmbio entre pessoas da terceira dimensão e da quarta dimensão, já existem esses relatos há muito mais tempo que existe a codificação espírita, não é de Kardec, vou falar assim, para um entendimento mais simples para vocês. Então, por exemplo, quando muitas pessoas, principalmente nos dias de hoje, se sentem, Ariel, olha, eu me sinto perdido, me sinto perdida, porque eu já passei por várias religiões, ai, a igreja católica, a igreja evangélica, eu já fui na Seishonoe, eu já fui na Wicca, eu já fui na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, já passei por todos esses lugares, no budismo, no taoísmo, em todos esses lugares que eu passei, Ariel, no universalismo, o universalismo também. O universalismo não deixa de ser também um segmento doutrinário, tá? Embora não tenha paredes, embora não tenha templos, mas não deixa de ser uma doutrina, tá? Universalista também é uma doutrina. Então eu já passei por todos esses lugares. Em todos esses lugares eu encontrei coisas tão horríveis, encontrei pessoas fazendo coisas horríveis, desviando dinheiro, encontrei pessoas que desejavam mal uma para as outras, encontrei briga, encontrei fofoca, encontrei discussões. Meus queridos, nós sempre iremos encontrar, em todas as religiões, em todas as doutrinas, em todas as não religiões. Porque nós, como encarnados aqui, atualmente no planeta Terra, nós ainda temos essas limitações. Nós ainda sentimos raiva, nós erramos, nós ainda temos o nosso eu para trabalhar, integrar esse ego. O que é esse ego? Essa nossa personalidade. Integrar essa nossa personalidade que foi formada desde o ventre da nossa mamãe, as crenças que foram colocadas na nossa mente, a pouca limitação que muitas das vezes muitos de nós temos de enxergar que, nossa, a China, ela não está no calendário judaico-cristão. A China não tem 2.000 e poucos anos, a China tem 8.000 e poucos anos. Nossa, os judeus, eles não seguem o nosso calendário. Os judeus, eles têm calendário, seguem calendário de 6.000 e poucos anos. Então, quando nós começamos a estudar os outros países, as outras civilizações, as outras culturas, nós começamos a perceber que o quê? Não é encontrar a religião perfeita, não é encontrar a doutrina perfeita, não é se dizer, né, colocar a mão no peito e dizer, eu sou universalista, eu não faço parte de nenhuma religião, eu gosto de um pouquinho de todos, que nem eu também gosto. Me considero universalista. Não gosto de nenhuma religião, não gosto de nenhuma doutrina, então eu estou livre da Matrix. Eu estou livre da manipulação, eu estou livre de tudo isso. E nós não estamos. Nós não estamos. E existe uma importância muito grande de nós nos reunirmos em grupo, seja numa religião, seja numa doutrina, seja numa corrente universalista, seja numa corrente universalista, ufológica, né, da ufologia não científica, mas da ufologia espiritualista. Então, eu vou falar para vocês também, por exemplo, como seres extradimensionais, ou seja, seres que são de outras dimensões. Eu falei da quarta dimensão, agora eu vou falar da quinta dimensão. Na quinta dimensão, já não existe essa separação mais.
todos os seres ascensionados da quinta dimensão, eles se desligaram totalmente disso que nós temos de altura, largura, profundidade, corpo, consciência, eles se desligaram. Então, os seres de quinta dimensão para cima, quinta dimensão, sexta dimensão, sétima dimensão, décima dimensão, todos esses seres de dimensões superiores, eles podem sim e usam desde os primórdios, não é, da nossa humanidade, para se comunicar conosco. E para eles, para os seres de quinta dimensão, pouco importa se nós chamamos eles de Maria, se nós chamamos de deusa Ísis, se nós chamamos de Obaluaê, se nós chamamos de espíritos desencarnados, se nós chamamos de Deus judaico. Para eles pouco importa, porque eles não estão ligados à doutrina, eles não estão ligados à identidade racial, eles não estão ligados à identidade racial. E também nós, todos nós, somos eles. Nós somos parte dessas centelhas divinas que habitam da quinta dimensão para cima. E por que uma centelha divina que habita da quinta dimensão para cima, da fonte criadora, do Deus, Pai, Mãe, Criança, por que essa centelha da fonte criadora, ela desejou e ela deseja se manifestar num plano físico? No nosso caso, no planeta Terra, não é? Que nós estamos. E essa resposta ela é muito simples. Porque quando nós estávamos, eu, Ariel, estava, você estava, quando nós estávamos na quinta dimensão, nós tínhamos todo o conhecimento, tínhamos todo o sentimento, conhecimento do bem, conhecimento do mal. Não tem aquela passagem bíblica e de outros livros também que diz que os seres angelicais, os Elohims, os Anunnakis, os deuses, o nome que você quiser dar, todos eles tinham dentro deles o conhecimento do bem e o conhecimento do mal, o conhecimento para construir e o conhecimento para destruir. Ter o conhecimento não quer dizer aplicar o conhecimento. Vocês estão entendendo? Eu ter a capacidade para fazer o bem não quer dizer que eu vá fazer o bem. Como eu ter a capacidade para fazer o mal não quer dizer que eu vá fazer o mal. Muito bem. Tendo explicado isso, quando nós éramos seres da quinta dimensão para cima, nós tínhamos todos esses conhecimentos sobre o bem, sobre o mal, uma visão totalmente maior sobre o todo. Só que tudo isso ficava apenas na nossa essência. Nós não tínhamos ainda um corpo para realmente sentir isso de verdade. Nós então optamos por temporariamente se desligar da quinta dimensão, se fragmentar, tá? Encarnar em um corpo, usando aqui a Terra, né? Nós estamos falando da Terra. Usando aqui a Terra, encarnar num corpo humano, criar uma personalidade, ou seja, criar um ego para sentir fome, dor, tristeza, alegria, para sentir todos esses sentimentos. E a partir do momento que nós estamos dentro de um corpo físico, nós sentimos todos os sentimentos, os dramas do nosso país, os dramas da nossa cidade, os dramas familiares. A partir do momento que nós estamos nesse receptáculo, que nós somos barro, por assim dizer, carne, osso, e ao mesmo tempo nós somos também uma centelha divina, é aí aonde nós iremos manifestar aqui no planeta Terra, neste aqui, neste agora, no país que você nasceu, na família que você nasceu, do estado que você nasceu, no bairro que você nasceu. A partir das suas experiências, nós vamos manifestar essas duas energias de deidades que todos nós temos dentro de nós. Boas ações
ou más ações. E às vezes, todos nós, sem exceção, seja por pensamento, seja por ação, ou seja por omissão de ações. Ora nós manifestamos coisas boas e ora nós manifestamos coisas não boas. Então vocês percebem? Aqui o Renato Mota, do canal Ufologia e Mistérios. Eu recomendo para vocês assistirem. Tem vídeos meus lá, tem vídeo dele no canal Pleiadianos também. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. A Nietzsche aqui também. A Marci. A Andréia Amaral, a nossa administradora. Nossa, sem a Andréia, gente, e outros administradores também, eu não sei o que seria de mim. Então, continuando. Esses seres que somos nós, quando nós estávamos habitando da quinta dimensão para cima, nós ansiávamos por ter essa experiência. Porque na quinta dimensão, nós não tendo um corpo físico, uma matéria, não tendo uma personalidade, não tendo um ego, nós não sabíamos como realmente sentir tudo isso num todo e manifestar. Não é só sentir, nós sentimos, mas nós tínhamos que manifestar. Agora falando um pouquinho, não é? Porque eu sou da espiritualista ufologia, da ufologia espiritualista. E dentro da ufologia espiritualista, nós também acreditamos que esses seres da quinta dimensão para cima, esses seres não criaram apenas o planeta Terra com vida inteligente como nós aqui estamos. Nós acreditamos que existem vários outros planetas que também foram habitados e são habitados e que estão em diferentes níveis de graus de evolução diferentes. E é o que muitos de nós, dentro da ufologia espiritualista, chamamos de extraterrestres, não é? E quando nós falamos sobre essas terrestres, existe aí uma outra divisão também. Quando nós falamos sobre extraterrestres, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, talvez alguns de vocês já estejam acompanhando, talvez outros de vocês não, mas a ufologia científica, ela tem cada vez mais ali, né, empurrado os governos, seja dos Estados Unidos, o Pentágono, o Exército Brasileiro, para colocar para nós os documentos sobre OVNIs. OVNIs não são discos voadores, tá? OVNI significa objeto voador não identificado, ou seja, tecnologias que não existem aqui. Então, se você está um pouquinho ligado aí nessa história, nós vemos que cada vez mais os governos estão sendo pressionados. E houve, não é, há pouco tempo agora, na Câmara dos Estados Unidos, já fazia uns 50 anos que eles não tocavam nesse assunto. Eles liberaram mais de 400 vídeos de objetos voadores não identificados. Os Estados Unidos, junto com a Rússia, junto com a China, junto com outros países. E pela primeira vez eles trocaram essas informações e eles viram que não se tratavam e não se trata de nenhuma tecnologia aqui na Terra. Porque antigamente os outros países ficavam naquela, né? Bom, talvez esses objetos voadores não identificados possam ser tecnologias de outro país espionando o nosso. Então, eles mesmos chegaram à conclusão, após trocar esses documentos, de que esses objetos voadores não identificados não era espionagem nem do lado de um e nem do lado de outro. E isso pra gente é uma grande coisa. Agora, muitas pessoas também, elas esperam na ufologia espiritualista algo que nós chamamos de salvacionismo, que é a mesma coisa que existe também dentro das religiões, dentro da doutrina. O que é o salvacionismo? O salvacionismo é nós estarmos aqui, nós acreditarmos num Deus, numa deusa, nos espíritos, nós acreditarmos em um ser
não é? Que nós acreditamos como ser superior da quinta dimensão ou de dimensões superiores e que vai vir aqui para resolver os meus problemas pessoais, os meus problemas no amor, né? A gente arruma namorado, namorada, encrenca e depois a gente quer que os seres superiores que dão um jeito na nossa relação. Salvacionismo. Eu espero, né, como alguns judeus ortodoxos, nós estamos esperando o nosso Messias, que o nosso Messias vai vir aqui e vai encarnar e vai reinar sobre Israel e vai dar para Israel salvacionismo. A mesma coisa que nós podemos pensar também sobre o judaísmo messiânico ou o cristianismo, com todo o respeito. Amo Sananda Jesus, amo Sananda Jesus. Mas a mesma coisa também. Estamos esperando Cristo voltar, porque quando Cristo voltar, Cristo vai tirar as pessoas más da terra e as pessoas boazinhas vão ser levadas para algum lugar. Sendo que Sananda Jesus, sendo que Buda, sendo que Tote, Hermes Trismegistus, sendo que as grandes deusas, Ísis, todos esses seres, eles são manifestações da quinta dimensão para cima. E como nós somos eles e eles são nós estamos aqui não... estamos aqui como pobres vítimas que não podemos fazer nada pelo planeta, não podemos fazer nada pelo nosso país, não podemos fazer nada pela nossa própria vida e estamos aguardando um Deus para nos salvar, uma deusa para nos salvar, Jesus para voltar, ou os extraterrestres também, não é? Tem isso também, infelizmente, na ufologia espiritualista. Os extraterrestres vão vir para nos salvar. Nós somos esses seres. Nós somos esses seres. Nós estamos manifestados aqui justamente para isso. Nós estamos manifestados aqui no planeta Terra justamente para isso. Nós somos a centelha divina de Jesus, nós somos a centelha divina da deusa Ísis, nós somos a centelha divina de Ansan, Ansan. Nós somos a centelha divina de Ansan, nós somos a centelha divina de Oxalá, nós somos a centelha divina de todos esses seres, inclusive esses seres que nós chamamos de extraterrestres, que são nada mais e nem nada menos do que nós. E eles nos guiam, eles nos protegem, eles nos guardam? Sim, eles nos guiam, eles nos protegem, eles nos guardam, eles nos instruem. Só que o que cabe a mim, Ariel, fazer, Jesus não vai fazer, a deusa Ísis não vai fazer, Hermes Trismegisto não vai fazer, Buda não vai fazer, Yansan não vai fazer, Espírito não vai fazer e extraterrestre não vai fazer. Então o que cabe a mim e a você fazer, nenhuma deidade vai fazer. Porque nós somos essa deidade em ação manifestada. Nós temos que ser autores, criadores, co-criadores da nossa vida, nessa realidade, nesse corpo físico, nesse país que nós nascemos ou no país que nós nos mudamos. É para isso que nós estamos aqui, para manifestar o nosso lado divino em todas as áreas da sociedade, todas as áreas da sociedade. Na área da saúde, na área da educação, na área da gastronomia, na área da política, aonde existe política, na área da monarquia, aonde ainda existe, não é? A monarquia. Nós encarnamos para isso. E conforme nós somos esses espíritos, essas centelhas divinas, desses deuses, desses seres que nós chamamos de extraterrestres, essas terrestres todos nós somos. A partir do momento que nós temos um corpinho aqui na Terra, o corpinho é da Terra e na Terra ele fica. A gente não leva esse corpinho junto, não é? Então a nossa centelha também é extraterrestre. Uma vez que nós estamos encarnados num planeta, numa nação, num bairro, numa família, é de nossa responsabilidade expressar o nosso melhor. Então, a resposta muito simples e muito óbvia de que
Qual religião é perfeita? Qual doutrina é perfeita? Ai, nenhuma religião é perfeita, nenhuma doutrina é perfeita. Religião é do mal, doutrinas é do mal. A espiritualidade é do bem, porque a espiritualidade não está ligada a nada. Não, nós vemos coisas horríveis dentro desse meio que nós consideramos universalistas. Como nós vemos coisas horríveis dentro de todas as religiões e doutrinas. Uma vez, quando eu fui consagrado pastor, porque eu já fui pastor, contra a minha vontade, já fui pastor, já fui dirigente de centro espírita, já quase cheguei a ser padre, um monte de coisa. Mas por quê? Porque eu já trabalhei em clínicas de reabilitação, já trabalhei em orfanatos, já trabalhei em um monte de lugares como esse. E esses lugares, geralmente, eles são geridos por instituições religiosas, tá? Então, por exemplo, uma vez mesmo que eu fui consagrado pastor meio que à força para me poder continuar dentro daquela casa de reabilitação que eu estava indo para a igreja, né, para fazer uma pregação. Sempre fui universalista, sempre fui médium desde criança, sempre acreditei em tudo isso. Eu estava apenas infiltrado ali. Ou seja, eu fazia o que o apóstolo Paulo fazia. Não sei se vocês já ouviram esse trecho. Está no Novo Testamento, na Brit Hadashah, do apóstolo Paulo. Quando eu estou com judeus, eu falo como judeu. Quando eu estou com os samaritanos, eu falo como samaritano. Quando eu estou com os ímpios, eu falo como os ímpios. Quando eu estou... E por aí vai. Eu me faço de tudo para ver se assim eu ganho alguém para Cristo. O apóstolo Paulo falou isso. Então é mais ou menos essa linha que eu sigo desde pequenininho, desde criança. Então se eu estou no meio dos evangélicos, eu falo a linguagem dos evangélicos. Mas a linguagem dos evangélicos, o máximo possível pautado no amor. Quando eu estou entre pessoas que são espíritas kardecistas, eu falo como um espírito kardecista, mas no máximo possível pautado no amor. Quando eu estou no meio dos católicos, a mesma coisa. E por aí vai sucessivamente. Então um dia eu estava indo para a igreja, de bicicletinha, com meu terninho, né? Nós temos que se adequar, não é? Querendo ou não. Aí eu estava indo para a igreja e um rapaz de bicicleta também perguntou: ah, você tá indo para a igreja? Eu falei: tô indo para a igreja, sim. Ah, e você vai fazer o que na igreja? Eu falei: ah, eu vou pregar, eu sou pastor, dirijo uma casa de recuperação. Aí ele começou a falar um monte de coisa. Ah, eu já fui da igreja também, da igreja evangélica no caso. Já fui da igreja evangélica também, já fui da igreja católica, mas tem muita coisa ruim lá dentro. E começou a falar um monte de coisa errada que todos nós já sabemos que existe dentro de todas as religiões, doutrinas, todas as vertentes. E começou a falar um monte de coisa ruim. E eu pedalando a bicicletinha ali e escutando ele. Quando ele terminou de despejar tudo aquilo, aí eu perguntei para ele, falei assim: tudo bem, você falou que você já foi da igreja evangélica, né? Que você já foi da igreja católica e agora não quer nenhuma das duas porque lá tem muita coisa ruim, tem muita coisa errada. Aí eu perguntei para ele: e você, tá fazendo o quê para fazer alguma coisa de diferente? Você está fazendo alguma coisa diferente? Eu perguntei para ele: você se considera uma pessoa boa? Ele falou: me considero. Você se considera uma pessoa incapaz de roubar, incapaz de se aproveitar da fé das outras pessoas, incapaz de fazer tudo isso que você falou que existe dentro dessas religiões ou dentro desses lugares que você passou? Ele falou: sim, eu sou incapaz. Então, o que você está fazendo fora delas? Você pode estar fora dessas religiões, estar fazendo algo com a sua espiritualidade, ou você poderia estar fazendo como eu, estar lá dentro e estar fazendo o correto. Então vocês percebem? É isso, meus queridos. Não importa a religião, não importa a doutrina, se você é católico, evangélico, é wicca, é espiritualista, é universalista, não importa o seu rótulo. O que importa é o que você está fazendo dentro daquele meio. Ainda que você faça parte de uma corrente filosófica, religiosa, que não tenha paredes, mas você faz parte de uma corrente filosófica, religiosa, que não tem paredes, mas que você faz parte. E nós temos, todos nós, que admitir que em todos os locais nós vamos encontrar pessoas fazendo coisas lindas, maravilhosas. Em todos os locais nós vamos encontrar pessoas fazendo coisas terríveis.
Mas se nós formos olhar apenas para as pessoas que estão em doutrinas, religiões ou não religiões, ou se consideram universalistas e estão fazendo coisas horríveis, nós vamos ser exatamente como aquele rapaz que eu acabei de contar para vocês, que não está fazendo nada, nem para melhorar a própria vida, que começa por nós, o amor começa por nós, a transformação começa por nós, a iluminação começa por nós. Esse rapaz não estava fazendo nada por ele. Ele não estava fazendo nada pelo outro. Então, se nós não estamos fazendo nada por nós, se nós não estamos fazendo nada pelo outro, nós só estamos criticando e apontando o defeito de todas as religiões, doutrinas e não doutrinas e vertentes, o que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Então é isso. Agradeço mais uma vez de coração a cada um de vocês. Agradeço à fonte criadora, ao Deus primordial, ao Deus Pai, Mãe. Agradeço a todos os seres, os orixás. Agradeço a todos os seres benevolentes, todos os seres de luz. O ser de luz que habita dentro de você, o ser de amor que habita dentro de você. Assim como as nossas sombras, as minhas sombras que habitam dentro de nós, que nós possamos fazer, na medida do possível, um equilíbrio entre essa nossa luz, entre essas nossas sombras, que nós possamos expressar o nosso melhor. Nós só temos o agora, nós só temos o hoje, nós não temos amanhã. Sei que todos nós nos preocupamos com a morte, nós nos preocupamos com amanhã, nós nos preocupamos com muitas e muitas coisas, e eu também me preocupo, eu também tenho essas preocupações. Mas a partir do momento em que nós vivemos totalmente preocupados e focados no futuro que ainda não veio, que ainda não aconteceu, na comida que talvez faltará, na ração que talvez faltará. Eu administro uma associação, tenho 55 gatinhos para me cuidar, gente. E eu sou cabeleireiro, tá? Não vivo da espiritualidade, não. E nada contra quem vive também. Mas quando nós nos preocupamos com isso, nós esquecemos de viver o agora. E nós só temos o agora. Aí muitas das vezes nós vemos pessoas assim, vendendo cursos ou coisas, olha, curso de prosperidade, curso de você ganhar dinheiro, curso de você se destacar e ter muita coisa. Aí eu pergunto para vocês, o que adianta se nós focarmos toda a nossa energia? O dinheiro é importante, sim. A estabilidade financeira é importante, sim. Mas do que adianta se a gente pegar todo esse nosso foco e botar só no material, só no dinheiro, só nisso, sendo que, olha, no estalar de dedo, eu aqui na frente dessa câmera agora, eu posso desencarnar. A comida que era para me guardar na geladeira vai ficar sem guardar. Os problemas que eu achava que ninguém podia resolver, que só eu podia resolver, alguém vai ter que resolver. Os meus familiares e as pessoas que eu amo muito e que eu acho que, nossa, não pode viver sem mim, eles vão viver sem mim. Porque eu já tive pessoas que partiram, vocês também já tiveram. Então vocês percebem o quanto nós achamos que, nossa, ai, se acontecer alguma coisa, o amanhã, e nós deixamos de viver o agora, deixamos de viver o hoje. Nós nos esquecemos que ninguém é pobre demais que não possa fazer a caridade para com o outro. Repartir um pouquinho do que tem hoje. Ah, mas eu vou repartir, eu já quase não tenho nada, eu tenho conta para pagar, é água, é luz, é isso, é aquilo outro, é escola do filho, é eu não sei mais o que, eu vou repartir um pouco, eu tenho... E se amanhã eu não tiver? Vocês estão vendo? É o hoje, é o agora. Ninguém é pobre demais que não possa olhar para o seu lado, não possa olhar para o seu vizinho, não possa olhar para uma pessoa que de repente, principalmente nesse frio que está o Brasil, que não possa pegar uma camisetinha e doar, que não possa fazer uma ação solidária. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos sendo esses deuses em ação.
Nós somos esses deuses em ação. Nós temos os nossos governantes, os nossos presidentes, senadores, os nossos representantes, mas nós também não podemos deixar tudo nas mãos deles. Devemos cobrá-los, sim. Devemos cobrá-los, sim. Devemos cobrar todos os nossos governantes, presidentes, prefeitos, senadores, vereadores. Devemos cobrar, mas nós também devemos fazer a nossa parte. Porque nós somos a maioria. Nós somos a maioria. E como a maioria, imagine só, digamos que a sua cidade tenha 14 mil habitantes. Imagina que dentro desses 14 mil habitantes, inclusive até crianças, dentro desses 14 mil habitantes, cada pessoa desse um real para ajudar numa causa. Seria 14 mil reais. Então vocês percebem como a ação, uma pequena ação, se todos nós nos juntarmos, nós nos tornaremos esses deuses em ação. Os políticos são o nosso reflexo. É por isso que muitas das vezes nós não gostamos de olhar para eles, porque eles são os nossos reflexos. Os nossos políticos, os nossos presidentes, os nossos prefeitos são reflexo nosso. A partir do momento quando nós, como sociedade, nós mudarmos, nós realmente aplicarmos todas as questões sociais, quando nós realmente nos preocuparmos com o próximo, será inconcebível eleger seja um senador, seja um vereador, seja um presidente que não faça o que nós fazemos. Só que essa mudança começa por nós. Tá bom? Então é isso. Gratidão a todos, muita paz, muita luz. Se vocês gostaram desse vídeo, que vocês possam compartilhar com seus amigos, que vocês possam compartilhar até mesmo com aquelas pessoas que não são suas amigas, né? Quem sabe essas pessoas acabam gostando também, não é? Nunca sabemos. Às vezes nós temos pessoas que um dia não são as nossas amigas e às vezes lá na frente pode se tornar nossas amigas. Como nós podemos ter também pessoas que hoje são as nossas amigas e amanhã pode não ser as nossas amigas. Então, compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas com essa visão universalista, com essa visão consciencial, trazer para nós a nossa consciência divina, nossa consciência humana, a nossa cidadania. Nós somos nós. Somos nós que estamos aqui para mudar. Nós somos essa mudança social, essa mudança dentro de casa. Nós somos esses seres. Nós somos os deuses em ação. Nós estamos manifestando aqui na Terra, em nível social, em nível espiritual, o que nós decidimos hoje. Eu decidi hoje tirar um tempinho aqui, me sentar e falar com vocês. Doar o pouco que eu tenho para vocês. Vocês também podem fazer essa doação, compartilhando conhecimentos, auxiliando, sendo deuses e deusas em ação. É isso que nós somos. Gratidão. Namastê.